Em histórias de ficção, muito se fala a respeito do papel do herói, de esse ser um símbolo de bondade e esperança em tempos de dificuldade. Até mesmo o escritor Joseph Campbell sintetizou os elementos que compõem a sua jornada e que se tornou a base para qualquer história envolvendo o bem contra o mal. No entanto, também é verdade que um bom herói precisa de um bom vilão, ou, de maneira geral, um bom antagonista. Um indivíduo ou um grupo que faça frente ao protagonista e se torne o maior empecilho para que ele consiga atingir seus objetivos. Mas, e quando o antagonista demonstra que seu discurso possui fundamento? Ou, ainda mais importante, quando suas motivações são ainda mais válidas e até corretas do que a do personagem central da história? Apesar de não ser tão comum, algumas ficções conseguiram tal feito. E uma delas é a saga criada pelas Wachowski, Matrix. Em mais um Pergunte a Matrix, vamos destrinchar um dos personagens mais interessantes da franquia, o Agente Smith, que consegue ser um daqueles vilões que todos amam odiar, graças aos méritos tanto do roteiro quanto de seu intérprete, o ator Hugo Weaving. Veremos se Smith era apenas um adversário com objetivos malignos, ou se ele, como todo vilão bem desenvolvido, era na realidade o herói de sua própria história. E se você deseja conhecer mais sobre a saga Matrix e ter uma visão elegante sobre essa e outras obras do cinema, TV e arte audiovisual como um todo, considere se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse conteúdo e ativar o sininho das notificações e ficar informado sempre que lançarmos vídeos novos. Em sua primeira aparição no filme original de 99, descobrimos que o Agente Smith, em conjunto com os agentes Brown e Johnson, são programas sencientes designados para proteger a Matrix de ameaças ao seu sistema, algo semelhante com programas de antivírus em computadores convencionais. Além de ter força e capacidades sobre-humanas, os agentes podem tomar a imagem residual de todo e qualquer ser humano conectado à Matrix, o que se torna uma habilidade fundamental para chegar ao problema com extrema velocidade, além de lhes conferir quase invencibilidade, visto que quando são atingidos mortalmente, a vítima acaba sendo o humano que foi tomado pelos agentes. Outro detalhe que os tornam tão memoráveis e ameaçadores está no contraste entre sua postura inicialmente calma e ponderada com suas vestes formais, se assemelhando assim à imagem de autoridade policial ou de representantes políticos, ambas voltadas aos interesses do cidadão comum, mas também detentoras de poder e influência. Entretanto, ao longo do filme, vemos que Smith se destaca ainda mais dos outros agentes, devido às suas convicções e sentimentos acerca da humanidade e da própria Matrix como um todo. Além disso, já no segundo capítulo, Reloaded, ele se expande literalmente e figurativamente para uma ameaça tanto aos seres humanos quanto às máquinas, conseguindo corromper ambas para que se tornem clones perfeitos de si mesmo. E por último, mas não menos importante, Smith se torna a exata contraparte do protagonista da história, Neo, pois enquanto o escolhido tem como força motriz de seus atos o amor, mais precisamente por Trinity, Smith abandona todo e qualquer sentimento e despreza a humanidade, buscando apenas destruir o que estiver atrapalhando o seu caminho de se tornar livre de tudo que o controla. Essas características poderiam dar origem a mais um vilão que ultrapassa as barreiras do niilismo, a ponto de se tornar misantrópico, com ódio ferrenho pela raça humana e a considerando passível e merecedora de toda a erradicação. No entanto, um dos aspectos que diferenciam Smith dos demais arquétipos vilanescos está na pureza, por assim dizer, do ódio que sente pela humanidade, fruto de observação e análise lógica sobre o papel dela no mundo e como tudo estaria melhor sem seres humanos. A primeira centelha sobre esse ponto de vista surge na já icônica cena do interrogatório, iniciando a conversa com Neo de maneira ponderada e sensata, ao perceber que o interrogado não está disposto a cooperar. É perceptível a mudança de postura para algo mais estoico, irônico e até sádico, ao perceber que o Sr. Anderson não faz a menor ideia da situação em que se encontra. A sequência pode sugerir que Smith possui um gosto em ver seres humanos sendo torturados ou mesmo mortos, mas vemos que esse não é bem o caso quando vemos seu diálogo com Morpheus. Enquanto tenta invadir a mente do capitão da Nabucodonosor para conseguir as chaves de acesso para Zion, Smith se permite confidenciar uma conclusão que ele chegou sobre os seres humanos, de que eles não seriam de fato mamíferos. Segundo Smith, humanos não poderiam ser definidos como tal, pois todo mamífero tem a característica instintiva de se adaptar ao ambiente de forma a atingir o equilíbrio, enquanto os seres humanos, quanto mais se multiplicam, mais consomem os recursos naturais ao ponto de sua escassez, o que os leva a se moverem para outra área e mantém esse mesmo ciclo. Smith então não sabe como classificar os seres humanos como espécies, mas pela sua natureza de se multiplicar e corromper o ambiente ao redor, os compara com um vírus, ou em suas próprias palavras, com uma praga que cabe às máquinas curar o mundo da humanidade.
Além do diálogo justificar a misantropia do personagem, ele também revela um detalhe fundamental. Smith, enquanto um programa, está evoluindo ao ponto de ir além da sua programação original, que consiste em apenas manter a Matrix viável para os seres humanos continuarem presos e servindo de energia para as máquinas. No entanto, diferente de seus colegas, Smith questiona a humanidade, suas motivações e a despreza sem qualquer receio, a considerando um mal que deve ser combatido e não preservado. Essa convicção encontra fundamento no filósofo Thomas Hobbes, que afirmou que o ser humano é selvagem por natureza e que precisa de um sistema que controle suas emoções. No caso de Matrix, esse sistema seria a própria Matrix e seus agentes. No entanto, isso não é suficiente para Smith. Ao mencionar que já existiu uma simulação da Matrix próxima de um paraíso, ele ironiza que a ideia foi um desastre e que o mundo perfeito não condizia com a imperfeição humana e sua aptidão para consumir e destruir. Portanto, para Smith, a humanidade não tem salvação. Ela deve ser erradicada para que o mundo possa de fato prosperar em perfeito equilíbrio. Curiosamente, embora seus argumentos detenham pontos lógicos, seus motivos reais são bem mais específicos e íntimos. Quando Morpheus continua se recusando a dar a informação que os agentes querem, Smith pede que todos saiam, tira seu óculos e comunicador e expõe para seu refém toda a insatisfação com o mundo em que vive e sua missão. Ele acredita que sua aproximação com seres humanos lhe infectou, o fazendo fugir de sua programação original e se tornando algo a mais, mesmo que contra sua vontade. Por ironia do destino, de fato os seres humanos lhe infectaram, inclusive de maneira literal, quando Neo entrou em seu corpo e corrompeu seu código, o levando quase à destruição. Porém, ao invés disso ter significado seu fim, ele se tornou uma entidade que, tal como a raça que tanto odeia, se multiplica e consome tudo ao seu redor. Como dito pelo próprio Neo em Reloaded, ele não sabe se a sua sobrevivência está atrelada ao fato de parte da programação do escolhido ter ficado na sua própria. Mas isso pouco importa, pois o que realmente lhe interessa é que seu retorno possui um propósito e ele irá lutar por ele a qualquer preço, seja contra humanos ou contra suas criadoras, as máquinas. Inclusive, o fato de Smith criar clones de si mesmo e corromper todo o sistema reforça o ódio que ele sente por estar preso em um sistema que lhe coloca ao lado da raça que mais despreza. Todo esse sentimento negativo chega ao seu clímax na batalha final entre Smith e Neo, em Matrix Revolutions. Mesmo detendo a vantagem, Smith não compreende as razões de Neo em continuar lutando, e que se caso elas forem emoções humanas como paz, verdade, liberdade ou mesmo amor, tudo isso é inútil, e são meras ilusões que somente uma raça com intelecto débil seria capaz de criar e defender. Nesse momento, o personagem acaba por incorporar alguns dos principais elementos que compõem as teorias nihilistas de Friedrich Nietzsche, mais precisamente o seu conceito de super-homem, um indivíduo que buscaria se aperfeiçoar ao ponto de que as ideias como felicidade e coletividade seriam relegados às massas, pois ele estaria em um patamar superior. Infelizmente, para Smith, mesmo seu propósito inabalável acabou sendo erradicado por Neo, que não por coincidência acaba por representar o sistema que Smith tenta se libertar. E ao lutar pelo bem coletivo e não individual, o escolhido prosperou no fim, sacrificando seu corpo e mente para permitir às máquinas destruírem Smith, esse que se tornou o inimigo em comum. Ainda assim, mesmo tendo sido derrotado e supostamente destruído, visto que ele retornou em uma versão no mínimo questionável em Matrix Resurrections, Smith, em essência, lutava contra aquilo que considerava a causa de todos os males e que privou todo e qualquer indivíduo de ser livre para se tornar quem bem entendesse. A conclusão de Smith sobre a humanidade ganha respaldo no próprio fato de que a humanidade, devido à sua ganância e arrogância, foi a principal responsável pela criação das máquinas, pela destruição do mundo e pela própria existência da Matrix. A situação escalonou a tal ponto que Smith também criou a visão de que máquinas também devem ser destruídas, pois elas, além de manterem preso em um lugar que odiava, eram responsáveis por manter a existência de um status quo que lhe obrigava a preservar a raça humana. Essa que representava tudo de mais vil e destrutivo que ele tinha ciência. Analisando a obra e nossa realidade, é lamentavelmente inegável que muitos dos argumentos de Smith sobre a raça humana são até certo ponto sensatos, e que tal como na realidade de Matrix, nós estamos rumando pouco a pouco para a nossa própria destruição. Por essas e outras, o Agente Smith continua sendo um dos melhores vilões que o cinema já viu, usando da força e do intelecto para representar a maior barreira para a jornada do herói. Porém, nem mesmo um grande vilão está livre das ironias do destino, e no fim, Smith se tornou exatamente aquilo ao qual fez a alusão aos seres humanos enquanto espécie: um vírus. E aqui encerramos mais um vídeo. Esperamos que você tenha apreciado e reforçamos a importância de curtir, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo e ativar o sininho das notificações, com mais um conteúdo de nível elegante.